Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namaste. Welcome, bem-vindo, meus queridos. Então, nós estamos no capítulo 2 do Gita. E nós vimos que o Krishna, ele começou a ensinar literalmente o Gita para o Arjuna, a partir do capítulo do verso 11, né? E ele o fez até o verso 21, ou 24, que ele foi ensinando, até o 24 ele foi ensinando Yana Yoga. No último verso, que é o 25, ele fez uma mudança de guia, né? Mudou um pouco, ele trocou um pouco de assunto para depois ele entrar no tema Karma Yoga, né? Então, nós vimos que ele apresentou os ensinamentos de 3 ângulos, tentando convencer o Arjuna, mas o início do Gita, ele utiliza o ângulo Upanishadic, que é o ângulo filosófico, assim por dizer. No verso 21, o Krishna diz: "Ó Arjuna, como pode uma pessoa que sabe que o Atma é imperecível, imutável, sem nascimento e sem decadência, como pode alguém que tem esse conhecimento matar ou instigar outros a matar?" Né? Então, nós vimos já isso, né? Que uma pessoa que tem esse conhecimento, ele sabe discriminar Satya de Mithya, ele sabe o que é a natureza do ser, que é imperecível, que não mata e que não morre, mas, ao mesmo tempo, ele sabe o que é a natureza secundária, chamada o indivíduo, que é perecível, que tem um nascimento e morte, né? Mas que, ainda assim, precisa exercer o seu Swadharma, né? Muito embora seja uma ordem aparente, mas é uma ordem aparente na qual nós vivemos, regida por leis, né, muito inteligentemente estruturadas, e a gente precisa respeitar essas leis, né? Então, o Vedanta nada mais é do que uma compreensão clara, né, do que é Satya, do que é Mithya, né? E o fato de que Satya, né, é o substrato de Mithya, mas que ainda assim não pode ser utilizado como desculpa, né, para nós não exercermos os nossos papéis devidamente, os nossos swadharmas devidamente. A gente jamais pode dizer: não, eu não faço nada porque eu sou a carta. Sim, você é a carta. E o Lord Krishna está usando esses argumentos para o Arjuna, né? Ele não está tendo tempo para ensinar todo o Bhagavad Gita no início, né? No início lá desses ensinamentos, e ele apresenta os ensinamentos finais na esperança que pudesse ter um impacto positivo na mente, no intelecto de Arjuna, né? Mas, como é de esperar, o indivíduo ele permanece confuso entre a sua natureza akarta e a sua natureza karta e bhokta, que é aquele que faz e que desfruta os resultados, né? A minha natureza não faz nem desfruta, a minha natureza primária, a minha natureza secundária faz e desfruta, né? Então, qual é a vantagem de dizer para o Arjuna: olha, você pode fazer tudo isso aí porque você é a carta, Krishna é a carta, Drona é a carta, ninguém faz nada, não vai ter nenhuma morte,
porque todo mundo é o Atma, e o Atma é aquilo que não pode ser queimado, nem cortado, nem matado, etc, etc, né? Então, qual é a vantagem do Krishna apresentar isso, né? Porque é uma coisa muito chocante, mas é um caminho direto. Ele queria tanto que o Arjuna ele entrasse naquela guerra para restabelecer o Dharma, era tão importante, era tão fundamental, que ele usou os ensinamentos finais, né? que é direto, né? Mas ainda assim não deu resultado, porque somente dá resultado quando o indivíduo é altamente qualificado, como nós sabemos, né? Por isso que o Vedanta ele jamais apresenta o Jnana Yoga sozinho, a menos que tenha sido precedido de muito karma e dharma e upasana, né? De modo que o indivíduo ele possa realmente assimilar o autoconhecimento, né? Senão ele vai ficar confuso entre a sua natureza em Satya e a sua natureza aparente em Mithya, né? Então ele falou isso, né, para ver se ele dava uma chacoalhada no Arjuna, mas o Arjuna ainda assim iria precisar de algumas outras, né, provocações, né? Então, no verso 22, que é onde nós iniciamos hoje, o Krishna continua dizendo: assim como uma pessoa abre mão de roupas gastas e coloca outras roupas novas, assim também este Atma abandona corpos externos desgastados e alcança outros corpos, outros vestimentos, né? Então, ele apresentou de novo este conceito, né? Upanishádico muito sutil, né? Dizendo que o corpo físico é simplesmente um vestimento, né? A gente vai usando a roupa, vai usando a roupa, vai usando a roupa, quando você vê a roupa tá velha, né? E não tem mais jeito, você pode lavar, você pode botar perfume, você pode fazer o que quiser, mas a roupa vai se tornando alguma coisa, né? Realmente insuficiente, né? Não, como é que se diz? Esqueci a palavra. Não aceitável, é uma roupa muito velha. A gente sai com a roupa muito velha, as pessoas vão dizer: olha, o cara é pobre, ou de repente ele é mendigo, né? Ou de repente ele é um pão duro, mas ele sai com essas roupas todas rasgadas, né? Ou de repente ele é um hippie, né? Mas caso contrário, a gente vai trocando de roupas, e do mesmo jeito, quando o corpo físico se torna muito desgastado, muito velho, né? Aí é sempre aconselhado, né, trocar o corpo com um corpo novo, né? Mas isso não significa dizer que a gente tenha que necessariamente dizer: ah, não, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, quero morrer. Não. A gente sabe que a vida é assim, né? O corpo vai ficando velho, vai apresentando problemas, limitações, mas infelizmente essa maturidade pessoal, espiritual, ela não ocorre na juventude, né? A gente passa pela juventude devidamente ignorante, né? Cheio de vaidade, cheio de energia, mas quase que invariavelmente muito ignorante. Então, quando a gente vai desenvolvendo um pouco mais de maturidade e sabedoria, né? O corpo, a roupa já também é velha, né? E a gente precisa aproveitar esta sabedoria, né? E ficar dando uma lavadinha, né? Umas passadinhas nessa roupa, mantendo ela em pé, né? Por quê? Porque você quer concluir o seu trabalho nesta vida, né? Porque você nunca sabe, um outro nascimento, quais serão as suas circunstâncias, né? Então, não existe nenhuma necessidade de dizer: não, eu quero ir embora porque eu quero um corpo novo. Não, né, a gente quer, por motivos diversos, principalmente como vedantino, a gente quer aproveitar desta maturidade,
né, que nós desenvolvemos, que nos trouxe ao Vedanta para concluirmos o nosso trabalho, né? Por isso, né, a gente vai vivendo com uma dor aqui, uma dor ali, uma dor acolá, e isso não impede, naturalmente, que a gente permaneça focado nesta autoinvestigação e neste autoconhecimento, né? Você entende, Luciano? Eu sei que não é um problema para você, porque a sua roupa é nova ainda, né? Mas não tem ninguém realmente de roupa velha aqui entre nós hoje, não. Não, eu sou a única pessoa de roupa velha, mas eu estou satisfeito com a minha roupa velha ainda. Aí, Sidem, a sua roupa é mais velha do que a minha ou a minha é mais velha do que a tua? Como é que é? Você chegou agora, ó? Ah, hoje a cama ganhou de mim. Você chegou agora? Eu cheguei agora, porque hoje É. a cama venceu. Então tá. Não, é porque eu fiz uma piadinha, mas você não entende. E eu não quero repetir o contexto. Tá? Ok. Então, essa roupa, né, desgastada, ela, ela é abandonada, mas ela é abandonada simplesmente para que a alma individual, né, receba um outro vestimento para um outro nascimento, para um outro ciclo de experiências, né, que pode ou não conduzir o indivíduo a uma elevação espiritual. A gente nunca sabe, não é garantido, né? A vida é uma oportunidade, é uma escola que, se nós tivermos a capacidade e o talento, né, que não é simples, né, a gente vai crescendo em sabedoria, extraindo conhecimento e a gente vai nos elevando, né? Mas não é simplesmente dizer que é assim aos 100%, né? Tudo pode ocorrer. Krishna está falando sobre os renascimentos, né? Purna Janma. Purna Janma é Maranam, o que é a morte e o renascimento, né? A morte e o renascimento. O que acontece no momento da morte e do renascimento? O que acontece com Atma, com o ser, no momento da morte e do tal Purna Janma, né? Krishna diz que a morte e o renascimento são exatamente como abandonar um vestido, né? Esperar um pouco, né? E depois, né, ir no guarda-roupa e pegar um outro vestido, né? O vestido é simplesmente uma cobertura muito superficial, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe que nós somos alguma coisa além dos vestimentos, né? Os vestimentos, eles podem camuflar muitas vezes, né? Esconder um pouco, né? O desgaste, né, do corpo físico, né? Mas eles ainda assim, né, eles são sujeitos à temporalidade, morte e renascimento. E, portanto, o Atma, ele é como se ele estivesse abandonando um vestido para assumir um outro vestido, né? Esse vestido é a parte mais superficial, mais externa a respeito da nossa experiência humana. Antes de colocarmos o vestido, nós existíamos, e quando o vestido está em nosso corpo, existimos, e mesmo depois que o vestido é retirado de nós, continuamos existindo. E quando um vestido é retirado e outro vestido é colocado, a mudança pertence à camada superficial chamada vestido, mas o conteúdo interno permanece o mesmo. Quando você mudou o seu vestido, não diga que você mudou, diga mudei de vestido. Você pode mudar apenas as coisas superficialmente, mas não a essência das coisas, né? Bacana. A gente vai, não, eu vou à festa, eu vou aqui, vou ali, vou me vestir, né? Aí quando você
acabou de se vestir, né? Você diz assim, olha como é que eu mudei, olha como é que eu estou linda, maravilhosa, né? Eu estou linda, maravilhosa. Então, a gente sabe que o vestido é simplesmente uma superficialidade, né? Um aspecto muito superficial que não pode nos definir, a menos que nós estejamos sofrendo de avidia a um nível agudo, né? A gente, não, eu me defino tão bem de acordo com meus vestidos, né? Se eu coloco um vestido assim, a minha identidade se torna assim. Se eu coloco um vestido assado, a minha identidade se torna assado, né? Então, isso é o samsara, isso é a ignorância, a vidya, né? Mas não no nosso caso, naturalmente. A gente compreende, né, que isso tudo é uma superficialidade. Agora, tem um ponto interessante aqui, que o vestido nos é retirado e um outro vestido nos é dado, né? Agora, em geral, quando nós falamos sobre o ser, o Atman é aquilo que não é sujeito, ao nascimento, vida e morte, e não somente isso, mas esse Atman, né, ele se utiliza de vestidos, de vestimentos, e ele troca esses vestimentos, né, naturalmente. Por quê? Porque os vestimentos são simplesmente uma coisa muito superficial, né, na nossa experiência humana, né? Mas eu quero fazer uma distinção aqui, porque, como nós sabemos, o ser, a consciência, o Atman, ela é a carta, ela não faz nada realmente, né? Ela não é nem um fazedor, nem um desfrutador, né? E, ele, portanto, ele não pode realmente jogar fora um vestido e pegar um outro vestido. Então, quem é que realmente abandona um vestido e assume um outro vestido? Naturalmente, não é o ser, né? Então, isso tudo é parte do fenômeno chamado Nitya, ou Maya, Ishvara, né, que produz essas almas individuais, e essas almas individuais, sim, elas são constituídas por desejos e aversões, em palavras simples, né? Tudo aquilo que eu quero e não quero, que eu gosto e não gosto, que eu tenho desejos e medos. Então, tudo isso constitui aquilo que nós somos como corpo sutil, numa palavra mais simples, como alma individual. Então, é a alma individual, né, que assume um vestido, né? Aí ela vive através de um ciclo de nascimento, e aí, no final deste ciclo, esta alma individual, ela simplesmente abandona, com a ajuda de Ishvara, porque, em geral, a alma individual ela tende a se apegar aos vestidos, mesmo que eles sejam muito velhos e excelentes, né? Então, com a ajuda de Ishvara, a alma individual ela abandona um vestido, né, para assumir um outro vestido, né, num ciclo novo de nascimento. Eu estou dizendo isso porque a consciência, ela não fazendo nada, ela é o substrato de tudo isso. Ela pervade todo esse fenômeno, né? Então, este Atma, esta consciência, é como se fosse o ser que existe, né, pervadindo tudo, e ele aparece através desses corpos novos. Mas é importante a gente lembrar dos ensinamentos que claramente apontam para o fato de que é o corpo sutil que vivifica o corpo físico. O corpo físico é o quê? É o vestido, né? Então, quem é que vivifica? Quem é que recebe um corpo novo, né? É o corpo sutil, que é a alma individual. Então, a alma individual vai recebendo esses vestidos novos a cada nascimento, a cada ciclo, né? E a gente tem a impressão que essa alma individual é o Atman. Essa alma individual é o Atman, mas ela não é simplesmente o Atman, porque ela depende do Atman real, do Atman puro, né,
para a sua existência, né? Capaz de vivificar o corpo físico. Em outras palavras, é o corpo sutil que vivifica e anima o corpo físico, né? E, portanto, essa troca de vestido é feita do corpo sutil, ou da alma individual, que vai, né? E esses vestidos novos, que são os corpos físicos, elas são o quê? Elas são vivificadas, elas são pervadidas e vivificadas pelo o corpo sutil. Então, o corpo sutil é o que dá vida ao corpo físico. É o corpo sutil é que recebe de novo um corpo físico, né? Um vestido novo. Alguma dúvida a respeito disso? Hã? Ok. Queremos dizer o que cada jiva faz. Este corpo físico é usado por alguém por algum tempo e depois de algum tempo ele já não é útil para a sociedade e não é útil também para si mesmo. Ele se tornou um fardo, se tornou um vegetal com tubos, né, por toda parte. Olha o quadro que o Swami Paramatmananda pinta aqui. Então, essa pessoa, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Não existe nenhum benefício para si e para a sociedade. Esse é um conceito, né? É um conceito forte, né? Um conceito que pode ser ofensivo para algumas pessoas, né? Que entra até nos conceitos de eugenia, etc, etc. Porque se o corpo se torna um fardo, ele dá uma trabalheira para os outros, né? E já não nenhuma contribuição para a sociedade. Qual é o propósito, né, desta vida? Mas ainda assim a gente nunca sabe. É Eixuara que coloca uma pessoa inválida aqui e ali, e é Eixuara que coloca as outras pessoas, né, tendo que tomar conta de um inválido. É tudo parte desse sistema kármico, né? Mas isso ocorre. Quando eu conheci a minha primeira esposa, ela tinha uma situação lá muito estranha. Ela tinha uma avó que vivia em casa vegetalmente, né, com tubos e etc., há muitos anos. Eu achei, na época, um absurdo aquele vegetal e o apego das pessoas àquele corpo que já era velho e que não tinha chance de retornar, porque era em coma, né? Então, existem alguns casos que são um pouco estranhos mesmo, né? Corpo que se tornou um fardo, um vegetal, sem nenhum benefício para a sociedade, né? Mas simplesmente dando trabalho. Da mesma forma como roupas velhas e gastas, os corpos são descartados por um jiva, e uma vez que o corpo é descartado, assim como o jiva vai para a sala verde, quando o vestido é trocado. A sala verde é o camarim, tá? É porque eu cortei algumas partes aqui. O ator, né? Ele está lá, ele tem que ir para a sala verde, aí ele troca os vestidos, né, para assumir um outro papel. Ou o mesmo papel com vestido diferente. É o camarim. Ele vai para o camarim, ninguém o vê. Ninguém o vê. Quem é que vai? De novo, quem é que vai? É o jiva, vai para o camarim e vai pegar o jiva, naturalmente, é a alma individual, é o corpo sutil, o corpo causal. A consciência, ela não entra e sai de nenhum corpo, ela é toda pervasiva, ela não entra e sai, não existe tempo e espaço para o Atma, né? Da mesma forma, o jiva também é invisível, uma vez que o corpo se foi. O jiva continua mais invisível onde está na sala do camarim, no camarim de Bhagwan, de Deus, de Ishvara, que tem um grande guarda-roupa, variedades enormes de roupas, né? Variedade de vestimentas. Significa, né? Manusha Sariram. Ele tem roupas de
todos os tipos, né? Aí o Swami Pir toca em outro assunto aqui interessante. Ele fala, quando você entra no camarim de Ishvara, né, a sua alma individual, naturalmente, o Atma não entra e sai, o Atma é o substrato de tudo, mas a alma individual, o corpo sutil, né, ele vai lá no camarim e vai ficar esperando um vestido novo, né? E a surpresa aqui, né, que o Swami Paramarthananda é cheio de surpresinha, né? Ele falou, o Bhagwan, o Ishvara tem vestimentos de todos os tipos imagináveis, né, para todo mundo. E você fica lá esperando. E a gente tem que, né, saber que esta é uma estrutura, uma ordem muito inteligente. Se a gente receber, né, um corpo, né, de uma barata, por exemplo, a gente não pode dizer, pá, teve um engano aqui, né? Eu tinha um corpo humano, um vestido humano, agora estão me dando um vestido de barata, né? Mas né, essa é uma ordem inteligente. Tem pessoas que, de repente, merecem voltar como baratas, né? O Ishvara tem todo tipo de vestimentos no seu guarda-roupa infinito, né? Ele tem vestidos, ele tem corpos de burro, macaco, ser humano, insetos, tem de tudo lá. Você coloca um outro vestido, antes de você abrir a porta e volte a colocar outro corpo, o Jiva sai para o mundo. Para quê? Para que o Jiva recebe um outro corpo para retornar para o mundo? Né? Para quê? Para ter mais uma oportunidade de interação com o campo, né? Interação com Jagata, né? Transacionar no campo, para quê? Com o objetivo de experienciar, conhecer e, preferivelmente, crescer. Né? Mas aqui podemos olhar para este versículo de dois ângulos diferentes. Se você voltar para o Tattva Bodha, falamos sobre Stula Shariram e Shukma Shariram e Karana Shariram, os três corpos, né? Corpo causal, sutil e físico. 4 itens sobre os quais falamos. Na hora da morte, qual deles é destruído entre esses 4? Temos que ver. Stula, Shukma. Né? Espero que você não tenha esquecido. Você não terá problemas. E eu não terei problemas. Karana, Sahira e Atma. Nós temos 3 corpos, mas o Atma, o ser, né? O ser é aquilo que pervade os 3 corpos, mas ele não anima e vivifica o corpo físico por si. Ele vivifica e anima o corpo físico somente se o corpo sutil, que devidamente é sempre, né, pervadido e animado e vivificado pelo Atma, né, estiver pervadindo o corpo físico. Então, como é que o corpo físico permanece vivo? Né? Ele permanece vivo através da graça do Atma, do ser, e da graça do corpo sutil, que é o instrumento através do qual o Atma pervade, vivifica e anima o corpo físico, né? Então, aqui ele está falando, vamos lembrar os 3 corpos, os 4 fatores, né? Os 3 corpos e o Atma. Significa que os 3 corpos sobreviverão. O que significa que os outros 3 sobreviverão à morte do corpo? Em outras palavras, ele está colocando o corpo sutil, o corpo causal e a consciência como alguma coisa que sobrevive à morte do corpo físico. Então, é somente o corpo físico que realmente é sujeito à temporalidade, né, de Maya. Portanto, Shukshma Sharira continua, que é a mente junto com o karma, as vassas, o corpo causal, né, com todo o seu punho e papa. Então, tudo sobrevive, tudo permanece. E o Karana Sharira também continuará. E quanto a Atma, quando Shukshma
Karana Shahira continua, o que falar de Atma? Né? Então, o corpo sutil e o corpo causal sobrevivem. Então, naturalmente, o Atma é fora de questão falar que ele sobrevive, porque ele é além, né, do nascimento e da morte. Né? Então, não tem nem essa questão de nascimento para ele, muito embora o corpo causal e sutil também seja sem início, né? Beginningless, ele existe sem nascimento, né? Que é um conceito muito sutil, mas muito simples, né? Mas a Karana Shahira também continua. E quanto ao Atma, o Atma naturalmente, ele jamais deixou de existir, é a única realidade. Né? Satya. Quando Shukshma Karana Shahira continua, o que falar do Atma? Né? Vocês estão entendendo? Se alguém tiver dúvida, vocês me digam, tá? Então, ele continua com esse conceito, né? Que vocês já conhecem. O que vai acontecer? O Shukshma Shahira viajará para um outro lugar onde poderá pegar um corpo e experimentar prazeres e dores. Então, o corpo sutil, ele vai para aquele camarim gigante de Ishwara, até ele receber um outro corpo e dar prosseguimento a um outro ciclo de experiência e conhecimento. Então, você pode me perguntar, isto é chamado Sukshma Shahira, mas eu não vejo a sua mente. Mas você tem mente ou não tem mente? Não diga não. Para dizer não, você precisa ter mente. Portanto, eu não vejo a sua mente, mas não percepção não é sinônimo de não existência. Né? É uma pessoa que ela é uma pessoa muito focada nos órgãos sensoriais, só acredita naquilo que é obtido através dos 5 sentidos, ela pode dizer assim, mas que história é essa que a mente, né? A mente, o Sukshma Shahira, ela vai assumir um outro corpo físico, porque eu não estou vendo a mente. Então, só o Paramatmanda está sempre dizendo, você não vê a mente, mas você não pode negar a sua mente. Né? Eu não vejo a sua mente, você não vê a minha mente, mas a não percepção não é sinônimo de não existência. Né? Deve ficar muito claro, a não percepção não significa inexistência. Não percepção significa o quê? Significa não percepção. Né? Eu não vejo a sua mente, embora eu veja a sua mente. Né? Eu não vejo a mente do Marcelo, mas, né, de certo modo, eu conheço a mente do Marcelo. Né? O Marcelo não vê a minha mente, mas, de um certo modo, ele sabe que eu tenho uma mente. Né? Às vezes ele gosta da minha mente, às vezes ele não gosta. Então, a gente tem mente, né? Embora ela seja visível. Existem tantas coisas que são invisíveis, mas não podem ser negadas. Da mesma forma, quando o corpo, né, ele decai e morre, né, o corpo sutil, que constitui em prana mental, etc., né, ele viaja. Né? Então, esse corpo sutil é muito interessante, né, porque ele é constituído, como nós sabemos, do sistema prânico, que é o sistema fisiológico, né, que é contido no corpo sutil, e o aspecto mental, né, os pensamentos, sentimentos, o ego, né, o ego e o intelecto, né? Então, este corpo extremamente sutil, né, com essas funções, é que viaja. Viaja é uma palavra naturalmente deve ser, né, observada, porque há quem diga que viaja realmente, né, ele simplesmente ele abandona, né, o corpo físico, né? Às vezes o corpo físico pode ser jovem ainda, mas karma determina o tempo, né? Então ele deixa aquele vestimento, aquele vestido, né?
e é dito que é como se ele viajasse. Viaja como o quê? Viaja de acordo com determinadas leis, e a lei, naturalmente, é a lei do karma, né? Se muitos punyas estão lá, então esse Shahira, esse corpo sutil, esse Sukshma Shahira, né? Ele é constituído de muito punya, né? É um corpo que foi purificado, né? Através da assimilação de conhecimentos espirituais, e ele foi, né, se tornando sempre mais refinado, etc., etc., com muita sátiva e com muito punya, né? Então, de acordo com o Punya Papa, ele irá viajar, entre aspas, né, e respirar num camarim espiritual, um camarim lá de Ishvara, né, onde somente os corpos sutis, né, daquela qualidade, né, de Punya, né, esperam para receber um novo vestimento, né? Se muitos punyas estiverem lá, ele vai receber um ótimo corpo físico. Se for muitos punyas, ele vai num camarim muito elevado, né? Ele vai ficar numa loca mais alta, né? Aí ele vai ficar lá num camarim esperando por outros vestidos, mas vestidos, né? Vestidos mais elevados, digamos assim, né? Corpos, né? Mais, né, de méritos, né? De méritos karmas. Você vai receber um bom corpo, né? Um corpo físico bom, e você vai encontrar uma experiência, né? Um espaço, tempo, cultura, família, que vai ser ainda mais favorável para a sua elevação espiritual, né? É mais ou menos isso. Então, existem camarins, camarins e camarins. Então, ele está falando, existem aqueles camarins para muitos punyas, existem os camarins para papas, muitos papas, né? Então, o indivíduo vai para aquelas locas mais baixas, onde os camarins, eles são camarins diferentes, porque ou você encontra alguns vestidos humanos, mas não tão bons, ou você encontra outros vestidos de animais e insetos também, né? Porque você foi para um camarim que foi, né, em harmonia com o seu corpo sutil para receber investimento para um novo ciclo, né? E o Swami Paramarthananda diz, mas então nós aqui estamos todos no nível de mistura, um pouco de punya, um pouco de papo, né? Então, com exceção de alguns de nós aqui, né, que temos só muita punya, né? A maioria de nós é uma mistura de punya papa, né? Quem é que tem muita punya? Ah, Marcelo. Eu. Ah. Portanto, do ponto de vista de Sukshma Shariram, o que acontece depois da morte? Ele viaja, considerando que, do ponto de vista de Atman, as consciências, o que acontece após a morte? Para onde viaja este Atman? Atman não viaja porque a Atman permeia tudo, né? Então, ele está estabelecendo um ponto que eu quis estabelecer no início, para a gente depois não ficar confuso, né? Então, o Atman, ele não viaja, né? O Atman permeia tudo, é aquilo que é o substrato de tudo, é aquilo que concede Satit, existência e consciência a tudo, né? Então, ele está trazendo esse ponto. O Atman não viaja. Se existe um princípio que viaja, né?
é o corpo sutil que vai para uma dessas locas, né, e esperar no camarim de Ishvara, lá onde ele merece estar. O Atma não viaja, ele permeia tudo. Nada disso diz respeito ao Atma, tudo isso diz respeito a Maya, Ishvara, Mitya, né? E os corpos sutis, físicos e causais. O Atma não viaja, não se move naturalmente e não é sujeito a mudanças. Nós vimos já extensivamente, né, a natureza de Atma. Portanto, permanece aqui. Dehi significa Atma. Neste verso, não estamos discutindo Sukshma Shariram, estamos discutindo apenas Atma. Atma permanece o mesmo quando corpos aparecem e desaparecem. Tá? Então, neste verso, ele está dizendo aqui, porque é o Swami, é o Lord Krishna, ensinando o Jnana Yoga, né? A discussão é mais sobre a natureza do Atma, como nós sabemos. Né? Então, ele diz como se o Atma, né, ele fosse aquele princípio, né, que troca de roupa, mas não é bem assim, como nós já vimos, né? Mas mais tarde nós veremos isso em mais detalhes. O Atma permanece sempre o mesmo e os corpos, os três corpos, aparecem e desaparecem, né, num ciclo infinito. É exatamente como derrubar a casa, em particular, e construir um prédio de vários andares. O que acontece com o espaço interno? O espaço não viaja de um lugar para o outro, o espaço continua o mesmo. Um prédio se foi, outro edifício chegou. Da mesma forma, Manusha Shariram pode ir, o Atma continua lá, no mesmo lugar em que veio o corpo de burro, ou um corpo de jacaré, ou um corpo clone. O Swami está, né, atualizado, né? Falando já de clonagem. Né? Você sabe que no outro dia eu estava ouvindo um vídeo interessante sobre um pouco dessas coisas, né? Essas coisas loucas que estão acontecendo nos dias de hoje. E o indivíduo foi perguntado, e esses clonos, eles têm alma? E foi interessante. Ele simplesmente, esse cara falou assim, sim, naturalmente, todos os clonos, eles têm alma. Qualquer ser vivo, né, ele é animado, né, por um corpo sutil, por uma alma, né, mesmo sejam eles criados por Deus puramente, né, ou tenha sido uma mistura, ou uma clonagem, uma manipulação feita por outros seres humanos. Né? Porque, caso contrário, né, como seria vivificado e animado, né? Então, mas eu não quero receber um vestido de clono, mas a gente nunca sabe, né? Onde é que eu estou aqui? Agora, aqui ele continua. Por que ele disse isso? Porque agora a clonagem ela chegou abertamente, ela já existe da uma vida, né? Mas agora eles estão abrindo o jogo, que a clonagem existe há muitas décadas, experimentos. E aí o que? Um outro Manusha Shariram vem. O que acontece com o Atma? O Atma permanece sempre. Assim os corpos aparecem e desaparecem, mas o Atma continua a ser o mesmo. Os três corpos aparecem e desaparecem, e o Atma, aquilo que dá vida, né, concede existência a tudo, permanece sempre. Portanto, o Atma não tem Purna Janma ou Purna Marama. Então, essas são a conclusão final. O Atma é o único princípio que não viaja, que não vai de camarim em camarim,
né, que não recebe vestimentos novos aqui e ali, né? Isso significa que a morte e o renascimento, elas não ocorrem para o Atman, né? Ela ocorre para quem? Ela ocorre para o corpo físico e o corpo sutil. E qual é a diferença, né? O corpo físico, o corpo sutil. O corpo físico realmente é aquele que é sujeito ao nascimento e nascimento, vida, morte e renascimento, né? E e o corpo físico, a gente sabe que ele realmente é sujeito a tudo isso. E o corpo sutil? O corpo sutil, né, a gente sabe que ele, embora ele não seja o Atman, né, ele existe sem início e praticamente sem fim, né? Então, ele é quase que eterno, digamos assim, né? Ah, não, eu sei, o corpo sutil, ele é eterno, ele existe sem um início e existe sem um fim, quase que sem um fim, né? As escrituras dizem que tem um fim, né? O fim é o autoconhecimento e moksha, né? Que vai dissolver essa alma individual em Brahman como o Brahman, né? Mas o corpo sutil, ele é quase eterno, né? O Atman é além da temporalidade, né? Sempre, existe sempre, o corpo sutil existe sempre, a alma individual existe sempre, encarnado ou em associação com o corpo físico ou não, mas ainda assim ela não é o Atman, né? Ela é o aspecto mais sutil que existe, né? O bem sutil do complexo corpo-mente, né? É o aspecto mente que é sutil, né? Do Jiva Atman. E este Jiva Atma, este corpo sutil, ele sim, né? Ele é sujeito a Purna Janma. O que significa? Ele vai renascer, vai renascer, vai renascer, viver, renascer, viver, e ele se identifica com o vestido, e quando o vestido começa a ficar velho e morre, ele pensa que ele vai morrer sem saber que ele vai receber um outro vestido imediatamente, entendeu? Então, o corpo sutil, ele parece ter, né, morte e renascimento, mas não é bem assim, né? O Atman não é sujeito nem a morte nem a renascimento. E o corpo sutil? Ah, o corpo sutil ele vai perder o corpo físico e vai morrer. Não, ele não morre realmente, né? Ele vai para um desses camarins para esperar um outro vestido, né? Então, o corpo sutil, ele também não é exatamente sujeito à morte e renascimento. Embora, né, seja sujeito à morte e renascimento devido a essa ignorância que faz de modo que a mente humana se identifique com o corpo físico. Você entende? Você entende, Luciana? Né? Se o indivíduo, se ele se identifica como... Uma coisa é se identificar como pura consciência, né? Ilimitada além da temporalidade, de todos os fenômenos de início e fim. A outra é dizer assim, tudo bem, eu não estou muito bem identificado ainda com a minha natureza em Satya, né? Como consciência pura, mas eu estou muito bem identificado como mente, como corpo sutil, como o meu aspecto, né? Mente, intelecto, né? Né? Aquilo que me faz um indivíduo que experimenta e sente, determina e responde, né? Tudo isso só é possível devido ao meu corpo sutil, à minha mente, né? Se eu estiver bem identificado com a mente, e aí meu corpo físico começa a declinar para morrer, eu vou dizer o quê? Ah, não, agora eu sou sujeito à morte e renascimento. Não, você objetivamente olha para o corpo e diz assim, ó, o meu corpo está sujeito a mais uma morte, mas eu, a mente, né? Eu sou imortal, sem início, né?
e imortal. Eu me identifiquei com aquele aspecto mais sutil, que embora a gente diga que é o corpo sutil que recebe um novo nascimento, né? Ele não recebe um novo nascimento, ele recebe um novo vestido, né? Porque ele existe, né? Às vezes bem vestido, às vezes mal vestido, às vezes nu, nunca mais desse por aí, esperando um vestido, morrendo de frio, né? Mas ele existe sempre. Né? Vocês entenderam essa última nuance, né? A história que é o corpo sutil que morre e renasce? Não, é o corpo físico, e se nós soubermos isso, a gente vai quebrando a identificação entre eu, a minha mente, e eu, o meu físico, e compreenda que é somente o físico que nasce e morre. Mas até mesmo eu, né, como corpo sutil, né, como alma individual, eu não morro e eu não renasço, entendeu? Eu simplesmente recebo um outro corpo para dar continuidade ao meu processo. Mas o problema é que as pessoas dizem, mas aí eu vai ser um outro Jiva, e eu não vou lembrar que era eu mesmo. Né? Não, mas é melhor que seja assim, é melhor que seja assim, né? Imagina você lembrar de tudo, né? A gente já não consegue lembrar de muitas coisas que ocorreram no mês passado, né? Ainda bem. Ok. O verso 23, armas não cortam, armas não cortam o Atma, o fogo não queima, a água não molha. O ar também não seca. Né? Então é interessante este verso. Ele apresenta o ser como algo que não é impactado pelos elementos, o que é natural. Né? Nós sabemos que na manifestação os elementos estão presentes, né? E com exceção do espaço, que é o mais sutil, o espaço pervade os outros elementos, né? Mas aí os outros elementos, eles sendo já uma densificação e combinação, então está tudo, né, impactando tudo, né? Todos os elementos estão ali criando esse fenômeno que a gente chama de Jagata, né? Aquilo que é em constante modificação de um momento para o outro, né? Mas o Atma, ele além de tudo isso, né? Ele é a carta e ele não é sujeito a nenhuma mudança, né? Por isso ele diz que armas não podem cortar nem queimar. Então a gente pensa assim, ok, armas cortam e matam, sim, pode matar o corpo físico, né? Mas não vai matar o corpo sutil. Né? O fogo, ele vai queimar o corpo físico, mas não vai queimar o corpo sutil. O corpo sutil, naturalmente, é fora de questão, queimar o Atma, né? A água pode molhar e afogar também o corpo físico, né? Mas jamais irá molhar e afogar o corpo sutil, né? E o ar também, ele também é perigoso, né? O ar é bem sutil, mas a gente sabe que as pessoas no deserto, elas morrem de desidratação, né? Porque o, o ar, né? O ar, depois de um certo tempo, sem, né, o devido conteúdo de água, ele pode vai desidratando tudo. O ar, uma das naturezas ou qualidades do ar é a absorção de água, né? Então, matar o corpo físico através deste processo de absorção de água ou desidratação, né? E vai secando tudo. E é interessante porque ele não fala sobre o espaço, né? Ele diz assim, o espaço, ele também não consegue matar o Atma, né? Porque ele está falando isso em relação ao corpo físico, que era a confusão de Arjuna, né? Mas como nós sabemos, o espaço ele não impacta o corpo físico, né? O espaço é simplesmente ali
Porque a gente pode morrer afogado, a gente pode morrer, né, através do fogo, a gente pode morrer através do excesso de ar que desidrata, né? A gente pode morrer soterrado, né? Um terremoto vem, mas o espaço não tem nenhum poder de matar, de afetar o corpo físico, né? São 4 elementos que têm o poder de impactar o corpo físico, né? Ele é afetado por esses 4. Aqui o Krishna diz que esses 4 afetam o corpo, exceto a caixa, que é o espaço. O espaço, ele não afeta o corpo, mas os outros 4 elementos, eles afetam o corpo. Portanto, todas as armas são feitas de quais elementos, né? Quando você faz uma arma, qualquer que seja, você envolve esses 4 elementos, porque são esses 4 elementos que têm a capacidade de destruir o corpo físico, né? E aqui ele diz, a terra pode soterrar o corpo até a morte, a água pode afogá-lo até a morte, o fogo pode queimá-lo até a morte, e o ar pode secá-lo até a morte. Todos os 4 elementos podem afetar o corpo, mas nenhum deles afeta o Atman, e nenhum deles afeta o corpo sutil também. Tudo isso se refere ao corpo físico, né, que é afetado por esses 4 elementos, mas que não é afetado pelo espaço por si, né, porque o espaço é o mais sutil dos sutis, né, em Nitya, e que não tem nenhum poder de destruição em relação aos corpos que ele acomoda. O verso seguinte é mais ou menos uma repetição, ele diz, este Atma não pode ser cortado nem queimado, não pode ser molhado e não pode ser seco, né? Esse Atma é eterno, omnipresente, imutável, imóvel e não nascido, né? Então, a primeira parte é uma repetição do verso anterior, aí ele conclui, lembrando a todos nós, né, que o Atma, ele é de natureza omnipresente, imutável, todo pervasivo, né? Eterno, aquilo que existe sempre, né? Ele é a carta, ele é a bhokta, ele é imóvel, né? Nirvikara, ele é não nascido, né? Então, de novo, uma definição do Atma para a gente aqui, né? A essência desses 2 últimos versos é que a imortalidade do Atma não é algo que possamos obter, porque a imortalidade do Atma é a sua própria natureza, né? Então, aqui Krishna está tentando encorajar Arjuna a lutar, né? E aí a questão de vida ou morte sempre aparece, né? Arjuna parecia estar mais afetado pela ideia de matar o outro do que ele mesmo morrer, né? Mas o Krishna está apresentando essas ideias para dizer que o Atma, ele é eterno, imortal, omnipresente, imutável, né? Que nada pode causar a mortalidade do Atma, né? Então, de novo, isso tem implicações importantes, né? Porque o desejo mais íntimo de todo ser humano é o quê? É de não morrer, né? Quase todo ser humano gostaria de viver, né? mais eternamente possível, né? Se eu tomasse, se existisse aquela pílula, a pílula da longevidade, né? Para me parar de envelhecer, para viver, né? 500 anos, digamos assim. Quem é que gostaria de viver 500 anos? Ninguém, né? Essa é uma questão interessante. Sabe por que ela é interessante? Porque todos nós vivemos com esse desejo de remover
a mortalidade, né? Aí, quando a gente pensa assim, tá, então agora vai chegar a pílula da imortalidade, não, da longevidade, 500 anos. Aí a gente para, reflete assim, pô, será que eu vou querer ficar 500 anos por aqui ainda? Né? É? Não é curioso? Então, a imortalidade é uma coisa que a gente não aceita muito bem, né? Mas a gente jamais pode obter a imortalidade. E a gente jamais pode evitar a imortalidade. Né? A imortalidade pertence ao Atman, ao ser que nós somos, e não existe nada que possamos fazer a respeito disso. Né? Porque é a nossa natureza intrínseca. Isso por quê? Porque um desejo íntimo de quase todos é que eu não quero desaparecer do mundo. É algo que nós não toleramos, né? A morte do eu. Mas qual é a diferença da morte do eu e a morte do corpo físico? O corpo físico, ele nem sabe que ele é o eu, né? Porque ele é matéria inerte. Então, o corpo físico, ele está ali, né, como um vestimento. O corpo sutil, identificado com o corpo físico, ele projeta este eu que ocorre no corpo sutil, no corpo físico, e ele imagina: se eu perder o corpo físico, eu perco o eu. Mas o eu, o Aham, pertence ao corpo sutil, tá? E que precisa compreender Aham Brahmasmi. Aí ele está livre até mesmo da identificação com a mente, né? É o desejo de quase todos. A gente não gosta dessa ideia de imortalidade. Mas o fato é que não podemos obter imortalidade fisicamente. Nós tentamos nos tornar imortais através de métodos indiretos, às vezes. Né? Aí o Swami entra as pessoas, né, encontrando, né, as pessoas de grande sucesso, tendo muito dinheiro, muito prestígio, muita fama, ainda assim, sempre na fantasia de que todo o dinheiro talvez permitisse ao indivíduo de evitar a morte, né? Aí, no final, ele, vendo o seu fracasso, ele começa a colocar o seu nome. Ele já fala para os filhos: da agora em diante, todos os meus netos têm que ter o meu nome, né? Porque os meus filhos eu já coloquei em todos eles: Marcelo Filho, Marcelo Filho, Marcelo Filho. Agora os netos vai ser Marcelo Neto, Marcelo Neto, Marcelo Neto, Marcelo Neto. Então eu estou criando o quê? A imortalidade do Marcelo, né? Então os caras vão usando essas estratégias. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu conheci uma pessoa que era muito ambicioso. Ele tinha um depósito grande onde eu comecei a usar um espacinho ali dentro para o meu negócio de importação de vinhos. E ele, depois de um tempo conhecendo ele, ele me disse uma coisa que eu fiquei assim de cara. Assim, I cannot believe that he's telling me that. Não acredito que ele está me dizendo isso, né? Ele falou assim: não, você tem que ganhar dinheiro e ter diversos milhões de dólares para evitar a morte. Eu falei para ele: evitar a morte é muito dinheiro? Ele falou: sim. Se você tiver muito dinheiro, você evita a morte. Porque você tem um plano de saúde, que o helicóptero te leva daqui para ali, você vai ter os melhores médicos, todo mundo em torno a você, isso e aquilo, e a ciência está chegando e só mesmo os supermilionários têm condição de ter acesso àquilo. Então, você tem que ser muito rico para vencer a morte, né? Naturalmente, eu não quis comprar uma antipatia com ele já do início, né? Eu falei: que interessante. Ele falou assim. Na época, ele falou assim: mínimo 5 milhões de dólares. Eu falei: legal, registrado aqui, 5 milhões de dólares.
Ele agora está sério, cheio de problema. Ok. O curioso é que a mortalidade das outras pessoas, eu não tenho muito problema de aceitar, né? Isso também é um fato, né? Eu lembro daquela música lá do Rio de Janeiro, do meu tempo de garoto, tá lá o corpo estendido no chão. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. João Bosco e Aldir Blanc. É coisa punk do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a coisa mais comum você encontrar corpos estendidos no chão, ou por acidente, ou assassinato. Né? Tá lá o corpo estendido no chão. Então, a gente não tem problema quando a gente encontra um corpo do outro estendido, mas se for um corpo muito próximo de nós, por exemplo, é o meu filho, né? É a minha filha, né? Então, a mortalidade dos outros não é um grande problema, embora represente um problema. Quase todo mundo fica chocado com o corpo estendido no chão. Um corpo sem vida, porque lembra o fato de que o corpo, fundamentalmente, né, é mortal, é sem vida. Né? Tem alguma coisa que anima, que vivifica esse corpo, que não permanece para sempre. Né? Qualquer acidentezinho pode, né, perder. Né? O ar vital vai e não volta mais. Então, a mortalidade dos outros é mais fácil, mas quando é muito próximo de nós, ou ainda mais quando é o nosso corpo estendido no chão, né, é mais difícil aceitar. E por que a gente não aceita a mortalidade do corpo? Aqui tem um pedaço de psicologia profunda do Swami Paramahansa, que a primeira vez que eu ouvi isso foram muitos anos atrás, eu achei bacana. Ele falou assim, a dificuldade do ser humano de aceitar a morte, né, é porque intuitivamente, inconscientemente, ele sabe que ele, o eu, o ser, é imortal e ele não pode aceitar a mortalidade do corpo físico. Ele não compreende, intuitivamente, ele sabe que ele é imortal, mas como a ignorância dele projetou o eu no corpo físico, né? Aí ele fica imaginando que o corpo físico também deveria ser imortal, né? Não, a nossa natureza é imortal. Nós somos naturalmente imortais. E é por isso que, inconscientemente, nós temos dificuldades de aceitar a mortalidade do corpo físico, porque a gente transferiu o aham para o físico, né? O aham é imortal, né? E o aham brahmasmi é além, né, do nascimento, né? Mas esses mecanismos inconscientes, né, faz de modo que o indivíduo não compreenda e aceite a mortalidade daquilo que é mortal, que é a matéria, né? Vocês percebem a confusão de tudo isso, né? Transferir o aham para o físico, para um saco de comida de supermercado, né? Aí você vai, olha o aham ali, entendeu? Ele vai morrer. E também tem um outro pedacinho de psicologia legal, é que ele diz assim, se a mortalidade fosse algo natural para nós nos sentiríamos extremamente confortáveis com ela, né? Isso é tem outro ângulo, né, psicológico, é que a gente não aceita aquilo que não é natural para a gente. Quase tudo que a gente faz é um esforço de remover algo que não é natural, por exemplo, a limitação, né? A gente está sempre querendo remover esse sentimento, né, de limitação, né? E a mortalidade é uma limitação monstruosa, a mortalidade do corpo físico para aqueles identificados ou sobrepondo o aham no corpo físico, né? Então, nós estaríamos muito confortáveis, porque não, a natureza do aham é a mortalidade, né? Então, se é a minha natureza, se é natural para mim, então
eu me sinto muito confortável, porque aquilo que é natural é confortável, né? Aquilo que não é natural, né, não é confortável, né? Mesmo no sistema físico, qualquer coisa não natural entra e deve sair, né? Então, a gente está caminhando por aí, aí entra um cisco no olho, por exemplo, né? Aí fica incomodando, por quê? Porque não é natural para os olhos, né, haver essas substâncias sólidas, né? Então, qualquer coisa que entre, né, indevidamente, já não é natural, produz desconforto e o nosso sistema vai expelir essas coisas, né? A gente está andando por aí, a gente espinha, tem uma lasquinha de madeira entra na mão, você não consegue tirar, você fala, ok, tudo bem. Esta coisinha aqui dentro não é natural para mim, é só esperar 1, 2 dias que meu corpo vai expelir, né? Vai dar uma inflamaçãozinha que é simplesmente para colocar para fora essa coisa que não é natural. Vai causar um pouco de desconforto, né? Todo o problema dos transplantes de órgãos é muito em torno a isso, né? Você está botando algo dentro do seu sistema físico que não é natural, né? Não é parte, né, da sua genética, né? Então, é um elemento estrangeiro que entra e que, às vezes, é difícil que o sistema o aceite, né? Você tem que destruir as suas reações imunológicas de defesa, porque senão ela vai expelir o órgão implantado, né? Um dos problemas dos implantes é que a pessoa tem que ficar com seu sistema imunológico comprometido por muito tempo, suprimido, né, deliberadamente, senão ele vai tentar expulsar o órgão que foi transplantado. O órgão transplantado é um intruso externo. Não é natural para o meu sistema fará de tudo para rejeitá-lo. A rejeição é o maior problema da indústria do implante. Considerando que a senhora carrega o seu filho, ela fica grávida, o sistema não faz nada, coopera, né? Por quê? Porque é natural. É lei muito simples. O que é natural é muito bem aceito e é muito confortável. O que não é natural é rejeitado, né? E nós inconscientemente rejeitamos, ou equivocadamente, rejeitamos a mortalidade do corpo físico porque equivocadamente a gente sobrepôs o aham no físico, né? E a gente pensa que o aham é o físico, né? O eu é o corpo físico, né? Aí a mortalidade todos rejeitam. Nenhum corpo aceita, nenhuma pessoa aceita a mortalidade. Todo mundo quer viver um dia mais. A partir disso fica muito claro, a mortalidade não é natural. E o que é natural para mim é Nietzsche, a eternidade, a imortalidade. Eu estou sempre aqui, sempre presente. Que grande alívio! Eu existo eternamente aqui. Mesmo que outras pessoas possam não gostar, eu estou sempre presente, né? Então, essa é a compreensão, né, que muda a nossa atitude a respeito da mortalidade do corpo físico, né? Caso contrário, o indivíduo ele vai passar a vida toda tentando produzir a imortalidade do corpo físico, né? Por quê? Porque ele confundiu o eu dele com aquele saco de comida do supermercado. Eu existo eternamente aqui, mesmo que alguém não queira saber, né? Ah, não, eu existo para sempre. Você, oh, putz, você, cara, você é um vizinho chato, etc, etc. Eu pensava que você daqui a pouco fosse morrer.
Aí eu e a minha família, a gente se livra de você e fala, não, não, não. Eu vou viver eternamente, além da temporalidade, até o fim dos tempos, né? Porque essa é a minha natureza. Algumas pessoas podem não gostar, o Swami Paramarthananda diz, né? Mas eu existo sempre presente. Eu não sou limitado pelo tempo. Não sou, mas não apenas sou eterno, mas também eu sou Sargata. Eu permeio e pervado tudo, né? Eu sou atemporal e sou livre do espaço e do tempo. Estou além do tempo, além do espaço. O tempo e o espaço não podem causar qualquer mudança em mim. Cada coisa na criação é incendiada, mudada e deformada. Por quê? O tempo é aquilo que devora tudo, né? Esse é o ponto aqui, né? Cada coisa na criação é destruída, ele colocou esse termo incendiada, né? O fogo que destrói, ela é deformada, né? E quem é esse fator? O tempo, e somente o tempo, aquilo que consome tudo. Quando éramos bebês, nós éramos bonitos de se ver. Agora, eu sou fora de forma. Onde deveria ser largo, não é largo. Onde deveria ser longo, não é longo. Tudo está fora de forma, né? As piadinhas do Swami Paramarthananda, eu deixei alguma delas aí para aqueles de vocês que apreciam, né? Que, né, o eu, identificado com o corpo, ele acaba perdendo a forma. A forma é da juventude, né? Da infância, quando o corpo físico era uma perfeição total, a pele era lisinha, né? Sem nenhuma ruga, né? Então, mas eu fui perdendo a forma, né? E aí, quando você vê, o cabelo também começa a perder a coloração, eles começam a cair, né? A cor da pele vai criando um monte de marcas, de manchas. Quando você vê o cabelo, né? Ele caiu todo. E quem é que está fazendo tudo isso, né? É o tempo, aquilo que consuma tudo no mundo físico, né? Aquilo que gradualmente, né, converte aquilo que foi criado naquilo que foi destruído. Mas se eu sou Nietzsche, eterno, este tempo não pode trazer alguma mudança para mim. O tempo destrói tudo, destrói o corpo físico e todos os corpos do universo, né? E até mesmo todos os corpos inertes, como montanhas de pedra, tudo isso é consumido pelo tempo. Mas eu sou Nietzsche, inalterado, sempre presente, sem jamais me modificar. E como não posso, e como não estou preso ao tempo, eu sou imutável. O tempo ele vai consumindo e destruindo tudo, né? Envelhecendo tudo, inclusive, naturalmente, o corpo físico lindo e maravilhoso de um adolescente, né? Mas como eu não sou sujeito ao tempo, eu sou imutável. Eu não estou sujeito ao espaço, eu sou imóvel. O tempo não me afeta, o espaço não me afeta também, né? Eu sou a carta, né? Eu não me movo, eu não faço nada, não sou parte desta ordem, espaço, tempo. O tempo não me consome e o espaço não me localiza, né? Porque o espaço ocorre dentro do âmbito da minha existência. Eu sou livre do espaço porque eu sou a carta. O ser Atma não se move de um lugar para o outro. Somente uma entidade limitada, ela se move de um lugar para o outro. Ela está aqui e não ali. Aí ela se move para estar presente
lá e acolá, né? Então, é uma entidade limitada, e neste caso um exemplo de uma limitação espacial, né? Vocês já pensaram nisso? Entre as limitações, né, nós somos limitados espacialmente. Quantas vezes a gente gostaria, né, de estar onde nós estamos, mas ao mesmo tempo estar numa belíssima praia virgem, né? Na parte não, hoje à tarde daqui a pouco eu quero estar lá, curtir o mar, o sol, né, a natureza, mas não, eu sou tão limitado que eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou simultaneamente, um após o outro. Mas o meu Atman, ele é livre do espaço, né? Ele está presente em tudo, porque ele pervade tudo. E aí ele diz assim, então, você pode me perguntar, né? Swamiji, você está se movendo, você veio do seu lugar, do seu apartamento, para cá, para essa aula, né? Você irá para um outro lugar após a aula. Como você diz que você é imóvel, né? Como você diz que você não se move dentro do espaço? Aí ele diz, quando digo que sou imóvel, o que é imóvel, qual é o que é imóvel? Qual é o significado da palavra eu, né? Eu sou imóvel, né? Isso deve ser muito claramente compreendido, né? De novo, é sempre, né, a compreensão clara e simples, né, do aspecto da minha experiência humana, né, que não se move, que não é limitado nem mesmo pelo tempo e pelo espaço, né? E a parte da minha experiência humana que é limitada pelo tempo e pelo espaço. Aí você ouve um Swamiji ou um Mahatma dizendo coisas do tipo. Aí a gente olha e vê assim, não, existem algumas contradições ali, né? Porque o cara está se movendo e o cara está envelhecendo. E ele continua fazendo coisas, né? E ele diz, eu não faço nada, eu não envelheço e eu não me movo, porque eu estou presente em tudo, né? Então a gente tem que localizar, identificar este eu do Swamiji para a gente não ficar achando que ele é um mentiroso, né? Que esses swamis, eles são mentirosos. Ok. No hinduísmo, os Vedas lida apenas com dois tópicos principais. Um é de Dharma e o outro é de Brahma. Esses são os dois únicos tópicos tratados nos Vedas. Purva Bhaga e do Veda fala sobre Dharma. Uttara fala sobre Brahman. Essa porção que trata de Dharma é chamada de religião. Aquela porção que trata de Brahman é chamada filosofia espiritual ou espiritualidade. A religião lida com Dharma, espiritualidade lida com Brahman. Então, aqui ele está fazendo uma distinção, numa linguagem diferente, né, dos dois aspectos do Vedas, né, do hinduísmo, né? Um deles lida com o aspecto do Dharma, Karma, né? Dharma e Karma, que é o aspecto religioso. Todas as religiões do mundo, elas têm, né, as suas normas, né, ou sugestões, né, que são valores que precisam ser observados e seguidos. Eles são chamados de dharmas, né? Então, uma pessoa religiosa é uma pessoa que segue, né, essas normas, né, de comportamento, de tal modo que o ser humano possa viver socialmente, né, quanto mais possível, em harmonia com os outros seres ao redor, né? Agora é um momento que está colapsando tudo, como nós sabemos. Mas este é um aspecto, né? É o aspecto
dos Vedas, que é chamado de religião, né? Trata de Dharma, trata de karma, trata de Deus, né? Isso é religião. E tem a outra porção, né? Que é o Vedanta, ou Upanishads, né? Que trata de Brahman, né? De Brahman, que é chamada de filosofia espiritual. A religião lida com Dharma e a espiritualidade, né? O Upanishadica lida com Brahman, Aham Brahmasmi, a última declaração, né? Que eu sou este Brahman, eu sou esta consciência, né? Okay. Os valores são sempre os mesmos. Ahimsa é um valor para qual século? Ahimsa é um valor eterno, né? Você sabe. A não lesão, ou a não violência é um valor que existe, sempre existiu, né? Todo mundo aprecia este valor universal chamado ahimsa, né? Que eu não quero que ninguém me violente, né? Portanto, eu não quero violentar ninguém, né? Ele sempre existiu, não foi uma coisa que iniciou com Shankaracharya. Eu não quero que ninguém me faça aquilo que eu não gostaria, e portanto eu não faço mesmo aos outros, né? E Brahman durante o tempo de Shankaracharya era pequeno e agora se tornou grande? Não. Brahman também não mudou nada. Então, a religião fundamentalmente é fundada nesses valores universais que jamais modificou, né? Ela sempre foi do mesmo modo. E o aspecto de Brahman, o aspecto dos Upanishads, né? Ele também jamais se modificou, né? Então, no hinduísmo, né? Nos Vedas, a gente tem os Vedas e Vedanta, em ambos, isso aqui é uma literatura ou um corpo de conhecimento revelado que jamais se modificou, né? E jamais irá se modificar, porque se trata de um conhecimento eterno, não sujeito às modificações, porque Brahman jamais se modifica e os conhecimentos, né, as análises, experiências que revelam a natureza de tudo e de todos como Brahman, não pode ser melhorada, porque são o que elas são, e o aspecto religioso, né, também é o que é, porque é fundado no Dharma, que são valores universais, né, que jamais se modificaram, né? Agora eles podem estar sendo, né, entrando num declínio, decadência, sendo destruído, né? A gente vê tanta coisa feia no mundo nos dias de hoje, né? Portanto, os Vedas é sempre fresco, é sempre válido, é sempre novo, ele é eterno. É por isso que estamos estudando Gita hoje, depois de tantos milhares de anos. Enquanto que a física, a química, etc., né, elas se modificam, né, porque esses outros conhecimentos, eles são sujeitos a revisões, etc. Os pais, por exemplo, têm dificuldade de ensinar física, química para os filhos, porque a física e a química que eles aprenderam antes já se tornou obsoleta, né? Ela foi alterada. Todas as ciências, todos os conhecimentos científicos, eles são revisados e mudados ao longo do tempo, né? Todas as teorias científicas são revistas. Aí ele faz uma piadinha aqui. As teorias são descartadas. Aí ele diz, muitos medicamentos são descartados, né? E ele diz assim, e descartados significa o quê?
que eles são exportados para a Índia. Dos países ricos ocidentais, eles são exportados para os países pobres do hemisfério sul ou orientais, né? Então, se eles eles têm uma medicina que eles viram que é inútil ou danificante, danejante, como que se diz? Danosa, né? Eles encontram uma medicina, um remédio que eles começaram a usar, aí eles viram que era danoso, eles suspendem, mas aí o que eles fazem? Eles mandam tudo para nós aqui, para o nosso lugar. Aí a gente vai ter que usar aquilo por algum tempo, né? Portanto, a medicina muda, a física muda, a química muda. Mas o Dharma muda? Não, o Dharma não muda. Brahman muda? Não. Os Upanishads não mudam. E a ciência de Karma Dharma jamais muda, né? Jamais se torna obsoleto. Veda nunca pode se tornar obsoleto, né? E o Veda Anta nunca pode se tornar obsoleto. Depois de mais de 20 séculos, o Veda ainda assim será válido. É por isso que Veda é chamado de Sanatana. Atma é chamado de Sanatana. Ok, vamos ver mais um pouquinho aqui. Este Atma é incrível, no verso 25. Isso é inconcebível, isso é imutável. Está dito, portanto, tendo conhecido isso, o Atma, desta maneira, você não deve sofrer. Então, este é o último verso, né? É o verso que o Lord Krishna conclui os ensinamentos do Jnana Yoga, né? Ele diz, este Atma, ele é imperecível, ele é inconcebível, uma palavra forte essa. Você não consegue concebê-lo, conhecê-lo, né? De modo objetivo. Este Atma é imutável, e assim tudo que podia ser dito foi dito. Portanto, tendo conhecido este Atma desta maneira, você não pode sofrer, Arjuna, né? Ele disse. Agora que eu te ensinei tudo sobre o Atma, né? A sua natureza inconcebível, imutável, imperceptível, né? Depois de tudo que eu te disse, né? Você não precisa mais sofrer. Então, aqui o Krishna ele conclui a discussão sobre o Atma Svarupam. É o verso final, e as ideias principais são repetições que vimos dos versos anteriores, né? A gente não precisa de entrar nos detalhes. Ele diz que ele é imperceptível porque os órgãos sensoriais, os nossos 5 órgãos dos sentidos, são instrumentos que nos permitem conhecer 5 tipos de objetos de conhecimento, né? Mas os órgãos dos sentidos, eles conhecem os objetos, né, dos sentidos, porque os objetos dos sentidos, eles possuem propriedades, né, propriedades que são ligadas a esses 5 órgãos dos sentidos, né? Nós temos a audição, e aí a audição ela se conecta com os seus objetos de audição, né? Aí ela consegue conceber ou perceber ou conhecer aquele objeto musical, né? Mas quando nós queremos conhecer o Atma, a gente está sempre naquele problema. O Atma, ele não possui nenhuma propriedade. Por exemplo, se o Atma tivesse somente um atributo, que é um cheiro especial, né? As pessoas projetam atributos no Atma, aqui e ali no mundo espiritual. Não, o Atma ele só tem um
um atributo. É um perfume maravilhoso, celestial, tá? Então, você tem uma dica, né? Mas como é que é? É mais ou menos, eu repliquei esta característica do Atma, eu fiz essa fragrância, né? E aqui, ó, cheirei. Então, isso aqui é a característica do Atma. Ele só tem uma propriedade, que é o cheiro, um perfume celestial, né? Tem pessoas que pensam que o Atma só pode ser identificado através de uma outra propriedade musical. Não, o Atma é uma música celestial. Quando você ouvir aquela música, então é o Atma. Então você sabe que você conheceu o Atma, você percebeu o Atma, né? Mas não, o Atma ele não possui nenhum atributo, nenhuma qualidade, né? É attributeless, né? Então, os 5 órgãos dos sentidos, eles fracassam, né? Totalmente em compreender o Atma, né? É impossível, né? Portanto, né, ele é imperceptível. E se ele é imperceptível, você não conhece ele realmente, porque o conhecimento depende da percepção, percepção e inferência, né? A inferência, né, que é uma determinação cognitiva de algo, né? Ela depende das percepções, né? Das percepções dos órgãos dos sentidos, né? Então, se o Atma não tem nenhuma característica ou atributo que possa ser identificada pelos órgãos dos sentidos, então ele não pode nem mesmo ser conhecido pela mente, né? Porque a mente ela conhece com base na percepção. Todo o conhecimento, né, ela depende da percepção. Todo o conhecimento inferencial, que é a maioria do conhecimento que nós temos dentro da ciência, ela depende do conhecimento perceptível, né? E no caso do Atma, não. A percepção não vai, né, capturar esse Atma e, portanto, o conhecimento é impossível, né? É inconcebível, né? Cinco elementos têm essas 5 propriedades. A matéria sozinha tem propriedades, e sendo o Atma não material, nunca pode ser percebido. Portanto, o Atma não é disponível aos órgãos dos sentidos. Se eu não posso perceber através dos órgãos dos sentidos, né, eu não posso realmente concebê-lo, né? Porque, como eu disse antes, a percepção é o que cria a base para o conhecimento, né? Todos os nossos conceitos são baseados em nossa experiência perceptiva. Quando não existe a perceptibilidade, quando não está perceptivelmente disponível, como você pode concluir, pensar, ou conhecer, né? Ou conceber? Tente imaginar um Atma que esteja livre de som. As pessoas dizem que Swamiji, em meditação, eu tentei imaginar um Atma sem som, sem forma, eu acabo em branco total. Por isso você vai chegar apenas no vazio, porque a mente não pode conceber, pensar sobre o Atma, né? Então, como pensar? O que você pensa não é o Atma, né? Então, ele é inconcebível, imperceptível do ponto de vista sensorial, né? E as pessoas, como eu estava dizendo antes, elas tendem a, né, viajar, né? Elas têm algumas experiências, elas ouvem algumas coisas, ou veem algumas luzes, né? Ou sentem uns aromas, e elas pensam que aquilo seja o Atma. Aí, se ela for seguindo a discriminação proposta pelo Vedanta, e ela vai dizendo, não é isso, não é isso, não é isso, por quê? Porque é um objeto que vem e vai, então não é isso, aí
a pessoa volta para o Swamiji e falou assim, olha, você destruiu a minha busca pelo Atma. Antes eu senti o Atma, eu ouvi o Atma, eu vi as luzes do Atma. Você rejeitou tudo isso, Swamiji, e agora eu acabei num buraco, num vazio total, um branco total. Eu não consigo mais contatar o meu Atma, né? Imagina a depressão do indivíduo, né? Que teve a sua conexão com o Atma destruída, né? Pelo Vedanta, né? Aí você acabou com tudo isso e agora eu só estou experimentando o vazio, né? Aí você sabe qual é o segredo de tudo isso, né? Quando você chega num ponto que você compreendeu e parou de projetar atributos no ser que não tem nenhum atributo, né? Aí você sabe, ok, então é o vazio, né? O vazio total, um buraco aqui, um void, né? Etc. Ok, né? Tudo bem. Então, quem é que está percebendo esse vazio, né? Como é que você sabe agora do vazio, né? Eu estou procurando o Atma, eu tinha encontrado o Atma, eu perdi o Atma e agora eu estou aqui deprimido porque eu encontrei só um vazio, né? Aí o Vedanta vem e diz, ok, então você está realmente chegando perto aqui. Pergunta a você, quem é que sabe deste vazio, né? Quem é, quem é que está dizendo que agora tudo é somente o vazio, né? O que é a luz da consciência que agora, né, percebe o vazio, né? A ausência de tudo e de todos, né? Porque tudo sempre ocorre dentro do âmbito desta consciência que é o Atma, né? Que é livre de atributos, mas ainda assim é a luz do iluminador, né? Que ilumina e revela tudo o que existe no universo, inclusive o vazio, né? Então a pergunta final é sempre muito simples, né? Como eu sei que agora tudo que existe é o vazio? Então parece que o Atma é o vazio. Isso é uma coisa meio deprimente, né? O Vedanta também diz assim, não, o Atma não é o vazio. O Atma é a plenitude da consciência, né? Que te permite agora testemunhar o vazio. Mas este vazio ocorre dentro de você e você é purna, né? Cheio, inteiro e completo. Ok, Marcelo, vamos parar por aqui. Eu estou feliz de ter concluído essa aula. Eu tava pertinho de cancelar, em torno das 9, aí a Silvia me lembrou assim, toma uma nova Algina, né? E aí resolveu o problema. Tá passando mal, professor? Não, agora eu estou bem. Eu peguei uma gripe muito forte, que já tá passando, mas está passando devagar. Lá quando eu fui fazer o meu procedimento lá, né? Lá no interior lá de Minas, ali em São Paulo, né? Na fronteira com São Paulo, peguei muito frio lá. Ok. Alguém tem alguma coisa a dizer? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês. Namastê. Olá,
Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.